Nós atendemos vários jovens e adultos que têm esse mesmo dilema: o que fazer para esquecer uma pessoa que já fez parte da nossa vida, já foi importante, já construiu com a gente uma parte da nossa história de vida, mas que agora não faz mais sentido para a gente. Nós temos que recomeçar, nós temos que reconstruir a nossa história de vida e essa pessoa não vai mais fazer parte dessa história que vamos reconstruir. É bastante complexa essa situação e ela é forte em diferentes tipos de pessoas, né? Porque, por exemplo, se você saiu do relacionamento sem ter certeza de que queria realmente sair, isso é mais forte. A presença do outro nos seus pensamentos é muito mais forte. Se você lida com a dor da rejeição, por exemplo, e é um tipo de rejeição do tipo, o outro terminou comigo, mas não está com nenhuma outra pessoa, ainda paira aquela dúvida: será que o outro não teve um momento de bobeira, um momento de loucura? Será que o outro não vai se arrepender desse negócio? E aí você fica se iludindo, você fica alimentando uma fantasia de reconciliação, de forma que na sua cabeça, se vocês voltarem, alguma coisa vai magicamente mudar e tudo vai ser feliz. Sendo que o fato e a realidade é que a vida demonstrou de todas as formas que vocês já não funcionavam mais como casal. Vocês já não funcionavam mais como homem e mulher um do outro, de tal maneira que o relacionamento não acabou por acaso. Mas quando a gente está naquela fase da solidão, principalmente, né? Você fica meio que querendo o outro a qualquer custo. E tem algumas situações aí, às vezes os dois que terminaram o relacionamento têm essas recaídas, essas ressacas da decisão do término. E às vezes até tentam voltar várias vezes. E tem casais que ficam assim por anos, volta, termina, volta, termina, volta, termina. Então, o grande dilema é esse: como esquecer definitivamente, de tal maneira que eu possa olhar para frente. Então, eu quero dizer algumas coisas para você se eu precisasse esquecer alguém. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você precisa remodelar essa ideia de esquecer essa pessoa. Porque ninguém esquece ninguém, gente. O outro fez parte da sua vida. O outro criou raízes em você. Para você esquecer o outro completamente, só se houvesse uma espécie de amnésia. O que é preciso fazer é reposicionar o outro dentro de você, na sua interioridade. Você não vai esquecer os momentos felizes e nem mesmo os momentos tristes que você passou com essa pessoa. Não vai dar uma amnésia em você e você vai acordar: quem é o outro, não sei quem é. Não dá. Por mais que você tente fazer isso, não dá. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar colocar esse outro num lugar especial da sua memória e do seu coração, com gratidão por tudo que vocês viveram. Vai precisar eliminar as raivas que envolvem o outro. Você vai precisar tratar dessa raiva, porque todo término causa algum tipo de raiva, de medo, de insatisfação, de frustração. De alguma forma, esse término te machuca, te faz sofrer. Não é à toa que você quer esquecer o outro. Você só quer esquecer o outro porque o outro ainda te incomoda. Então, para poder reposicionar esse outro dentro de você, você vai precisar lidar com essa raiva que você sente do outro. E lidar de uma maneira que isso não se transforme em obsessão. E aí nós já vamos para um caminho, uma estrada bem clara, um horizonte bem objetivo do que nós devemos fazer para esquecer o outro. Em primeiro lugar, a gente precisa abandonar todo tipo de obsessão. Obsessão significa querer falar do ocorrido o tempo todo. Obsessão significa mencionar o outro com raiva. Obsessão significa se apegar ao desejo de vingança, de querer provar para o outro alguma coisa, que você já melhorou a vida,
que você já superou, que você está melhor do que antes. Todo tipo de vingança disfarçada de qualquer uma dessas coisas é capaz de te prender ao passado, de te prender a essa pessoa que você gostaria ou diz que gostaria de esquecer. Então, o primeiro passo dessa trilha de reposicionamento do outro na sua subjetividade envolve essa lida com a obsessão. Você tem que vencer essa obsessão. Mas, Rodrigo, eu tenho muita raiva no meu coração, eu tenho muita dificuldade de lidar com o que aconteceu no passado. Tá tudo bem, isso significa que você é um humano. Eu não esperaria outra coisa, senão dificuldade de lidar com um término. Um término é, de certa forma, traumático. Um relacionamento que chega ao fim não é fácil de se lidar, então não se cobre nesse nível. Essa é a primeira coisa. Não se cobre. Você tem que falar com alguém, mas você não precisa falar eternamente. Escolha 2 ou 3 pessoas da sua confiança, ou talvez até mesmo um terapeuta, e abra o coração, derrame a sua lágrima para essa pessoa. 1, 2, 3 vezes você relatou as mesmas coisas, pôs para fora, abriu o coração. Tá, 3, 4 pessoas da sua confiança, que são mais chegados, são mais íntimos, contou a história, criou ali a sua narrativa, né? A sequência em que as coisas aconteceram, você desabafou o que tinha que desabafar, beleza, viveu essa experiência de catarse, de pôr para fora, de se emocionar. Agora está na hora de lidar com os sentimentos negativos, em primeiro lugar, perdoando. Eu sei que algumas pessoas vão embora no vídeo agora, porque é muito difícil falar de perdão nos nossos dias. Hoje, reina a ideia de que se o outro bateu na minha cara, eu tenho que devolver com a mesma moeda. Mas ao fazer isso, você está se sentenciando ao passado. O perdão não significa que você vai esquecer da ofensa, ou que você vai ignorar o mal que o outro lhe fez, ou os machucados que foram causados. Mas você vai dizer o seguinte para si mesmo: eu não vou carregar essa raiva comigo. Eu não vou carregar essas memórias negativas presentes no meu presente. Eu quero deixar elas no passado. E para isso eu perdoo, eu escolho perdoar a pessoa que me ofendeu. É uma escolha. Os sentimentos de alívio, de pacificação, eles vão vir com o passar do tempo. Mas a decisão consciente que tem que acontecer hoje, para a gente acabar com qualquer tipo de obsessão, é perdoar. É dizer, olha, eu não era o santinho, eu fiz várias coisas erradas, eu negligenciei várias coisas do nosso relacionamento, o relacionamento não acabou só por causa do outro, teve a minha participação, a minha responsabilidade, eu assumo diante dos homens e diante de Deus, eu assumo o que aconteceu. Agora, a parte do outro, o que o outro fez na minha direção, aprenda a graça e a maravilha de você humanizar o outro. Porque se você ficar colocando o outro sempre como vilão, sempre como um monstro da história, você está tornando o outro naquilo que o outro não é. Porque você também tem coparticipação de uma forma ou de outra. Então, seja minimamente lúcido para reconhecer os seus erros. E ao olhar para o outro, entenda, ele é um humano como você. Ele deu o seu melhor, o outro, com as ferramentas que tinha, lidou com você. Você também não é uma pessoa tão fácil assim de se lidar. A gente sempre acha que é. A gente acha que, olha, nós somos as pessoas mais tranquilas e leves e maravilhosas do mundo. E a gente, deixa para lá uma porção de coisas que é meio insuportável também.
É meio difícil de lidar, de carregar, de conduzir. Então, se humanize no processo e humanize o outro. Porque o outro não é esse monstro que você pinta. E ao humanizar o outro, ao enxergar o outro com humildade, você vai conseguir perdoá-lo no tom certo, na medida certa. De tal maneira que você vai lidar com os resultados do machucado, de tudo que aconteceu, mas não vai carregar o outro como sendo o motivo da sua infelicidade. Então, o primeiro caminho para vencer essa obsessão é o caminho do perdão. Reposicione essa pessoa dentro de você, eliminando todos esses pontos de obsessão. Mas, Rodrigo, com o passar do tempo, eu vejo que algumas memórias vêm à tona. Pois é normal. Eu acho que isso quase ninguém fala na internet. É normal você, em algum momento, se pegar, se pensando no ex ou na ex, porque os pensamentos a gente não controla. Mas a gente precisa controlar a importância que a gente dá para esses pensamentos. Com a mesma naturalidade que eles apareceram sem você pedir, permita que eles fluam e saiam da sua mente da maneira mais natural, tranquila, sem se apegar ao pensamento, como se fosse motivo de se culpar. Olha, parece que eu ainda estou apegado ao outro porque veio esse pensamento. Não, pensamento a gente não controla, a gente pensa até coisas absurdas, às vezes, dependendo das circunstâncias que você está enfrentando, pensamentos horríveis vêm em sua mente e a gente não controla. E a gente tem que aprender que o pensamento ele é como uma avenida movimentada. Nós precisamos dar atenção e ênfase aos melhores pensamentos. Aos pensamentos que não são bons, a gente tem que deixar eles caminharem, passarem por nós, sem criar nenhum tipo de desdobramento do tipo, eu me culpo por ele, ou interpretando esse pensamento como se fosse um apego ao passado. Afinal de contas, se você construir uma parte da sua história com alguém, como é que você quer se desapegar da noite para o dia? Como é que você quer que as raízes que foram plantadas ali naquele período não façam parte de alguma forma da sua vida? Você está pensando que relacionamentos e sentimentos se resolve como se trata comida hoje em dia no fast food? Você acha que é assim, que é tudo rápido? Você acha que é só apertar um botão, 15 segundos, pronto, não penso mais no outro nunca mais? Você acha que é assim que funciona a psique humana? Não, é um processo. E é um processo de decisões tomadas a cada dia. E aí, dando ainda mais objetividade e concretude para as coisas que você pode e precisa fazer para reposicionar essa pessoa dentro de você, vem aquelas decisões que são óbvias. Não ficar olhando nas redes sociais. Se for possível, bloquear temporariamente. Procurar fazer novos caminhos, novas sinapses mentais, do tipo, caramba, eu frequentava muito um determinado lugar com a pessoa. Se você está no processo de superação desse processo, conheça novos lugares, construa novas memórias. Não é que nunca mais você vai voltar para aquele lugar. Vai ter um momento que você vai voltar para aquele lugar e aquilo não vai mais mexer com você. Aquilo vai ser apenas uma memória sem sentimentos. Mas nesse momento que você está ainda tentando se livrar desses pensamentos que agem como uma espécie de fantasma, né? De uma forma que você se sente mal, se sente assustado, se sente preso ao passado, nesse momento evite. Evite também as músicas que vocês escutavam juntos. Ah, é porque essas músicas são más? Não, porque elas carregam memórias com as quais agora você não está conseguindo lidar bem. Mais pra frente você vai escutar isso e não vai dar problema nenhum. Você não vai ter problema nenhum em cantar, em curtir essas canções e até construir novas memórias com essas canções. Mas nesse momento, abra mão delas.
Sabe? Às vezes tem amizades também que eram amizades fortíssimas e que muitas vezes vão tomar a decisão de ficar, né, muito mais próximo do outro do que de você. Pare de ficar correndo atrás também, como quem quer ficar o tempo todo querendo saber notícias da pessoa. Então, assim, para você reposicionar o outro dentro de você, você vai precisar tomar decisões conscientes. E essas decisões também têm a ver com a construção da sua autoestima. Porque uma parte da força desses pensamentos sobre você tem a ver também com a sua carência. Porque provavelmente, se você não tivesse tantas carências, você não se sentiria tão dependente dessas memórias, como sendo que memórias que constroem pensamentos de conforto, do tipo a fantasia da reconciliação. Você só fica alimentando essa fantasia porque você se sente desconfortável por causa da carência que você ainda tem. Então trate da carência. Melhore o seu autoconhecimento, cuide de si, vai para academia, vai fazer caminhada, cuide do corpo, vai praticar esportes, faça terapia. Todas essas coisas são extremamente importantes. Cuidar da sua autoestima vai fortalecer você para deixar o passado para trás. Inclusive, nós criamos um mini curso de 7 dias, muito rápido, um vídeo por dia, que a gente até deu um nome engraçado, Traga o seu amor próprio de volta em 7 dias, que foi feito para pessoas como você, que precisa reconstruir sua autoestima. O link está aqui na descrição. É um curso rápido, você assiste os vídeos rápidos e também vê melhoras significativas já nas primeiras semanas. E sem contar que é um material vitalício, que você tem acesso para toda a vida. Então, você uma vez adquirindo esse mini curso, você nunca mais deixará de ter acesso a ele, podendo recorrer a esses vídeos sempre que a coisa apertar, sempre que tiver com alguma dificuldade. O link está aqui na descrição. Então, cuidar da sua autoestima vai te ajudar a esquecer ou a reposicionar essa pessoa dentro da sua subjetividade. E outra coisa, não menos importante, para você reposicionar o outro e viver essa ruptura, né, definitiva em relação ao outro, é nesse processo todo, não tente substituir um amor com o outro. Não tente encontrar pessoas tendo ainda essa dependência desse passado. Se resolva primeiro. Porque quase que inconscientemente, há pessoas que começam um novo relacionamento para provar alguma coisa para o ex. E quando os pensamentos ainda estão muito fortes e você não conseguiu superar o relacionamento anterior, provavelmente esse novo relacionamento vai servir como muleta. E vai ser horrível para a história de vida dessa pessoa com a qual você está querendo se relacionar. Ah, Rodrigo, isso significa que eu tenho que esperar anos para me relacionar de novo? Não. Mas dá um tempo. Dá alguns meses de espaço fazendo tudo aquilo que você me ouviu falar para fazer nesse vídeo. Se possível, volta, assiste de novo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica acumulando um relacionamento em cima do outro. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso. Não estou falando isso como alguém que viu apenas outras pessoas fazerem. Eu já fiz isso. Para não lidar com os meus sentimentos, para não lidar com o desconforto de ter que olhar foto por foto e ver o que ia ser jogado no lixo, o que ia ficar no álbum de fotografia, eu acumulei um relacionamento após o outro, um após o outro, um após o outro. E com quanto esses outros relacionamentos me ensinaram muita coisa sobre mim, mas eles também, eu confesso, que não foram relacionamentos que tinham uma chance real de dar certo. Porque eles, na verdade, funcionavam como um escape, como uma fuga daquilo que eu tinha vivido anteriormente. Foi só quando eu parei tudo e eu disse para mim mesmo, não vou mais tapar um buraco
criando um outro problema. Eu não vou incluir alguém na minha vida só para tentar me fazer esquecer o relacionamento anterior, porque essa pessoa com a qual eu estou tentando começar um novo relacionamento não merece um tipo de pessoa nessa condição. Ninguém deveria se relacionar com um ser humano que não se pacificou em relação ao seu passado, porque senão é atraso de vida, é perda de tempo. Então, sabendo disso, dê tempo para sua alma e vencendo esses sentimentos que hoje te aterrorizam. Não engate um relacionamento após o outro, porque senão você fará mal a essa pessoa com a qual você quer começar a se relacionar. Você vai viver uma experiência inevitável de comparação. E essa comparação vai gerar problemas, conflitos terríveis entre você e essa nova pessoa. Porque você não vai conseguir se segurar quando o outro apresentar demandas que o relacionamento anterior não apresentava. Você vai se sentir mal. Você vai ter que discutir certas coisas que não farão bem nem para você e nem para a pessoa com quem você está se relacionando. E uma última coisa, você quer reposicionar essa pessoa do seu passado num lugar da sua subjetividade que você não sofra mais? Recomece, reconstrua a sua vida com honestidade todos os dias. Se está doendo, chore. Não finja que está tudo bem. Se você sente que não consegue organizar sozinho os pensamentos, peça ajuda. Para de ser essa pessoa que foge de terapia, que foge de ajuda complementar, que conta para um monte de gente que não tem nenhum tipo de suporte para oferecer. Às vezes são pessoas que vão dizer o contrário de tudo isso que eu estou dizendo aqui. É gente que vai dizer para você se vingar, é gente que vai dizer para você dar o troco com a mesma moeda, é gente que vai dizer para você começar um novo relacionamento para mostrar para a pessoa que você está melhor do que ela. Às vezes você se abre com um monte de gente que nem merecem essa preciosidade do seu coração e não tem nada para acrescentar, não tem nada para te ajudar. E se recusa a pedir ajuda para alguém que realmente pode te ajudar. Então, nesse recomeço, seja honesto consigo mesmo. Se você percebe que não dá conta de lidar com isso sozinho, procure uma ajuda. E eu não estou dizendo com isso para você procurar a nossa ajuda. Nós temos também soluções para isso. Nós temos uma consultoria afetiva. Você já sabe disso, você já está aqui no canal há muito tempo. Está aqui o link na descrição de todas as nossas soluções. Mas se você não quiser falar com a gente, fale com um outro profissional, fale com um terapeuta. Fale com um psicanalista, mas fale com quem pode te ajudar de verdade. Não fique recusando ajuda, se fazendo de machão, ou se fazendo de, eu sou poderosa, eu consigo tudo, eu sei lidar comigo mesmo o tempo todo. Quando você já provou que tomou decisões precipitadas por não saber lidar com o momento que você está vivendo. Então seja honesto, seja honesta, peça ajuda, seja humilde. Porque se você ficar nesse orgulho, sinto muito, você vai continuar nesse loop de repetições. E vou dizer mais, você vai começar um novo relacionamento com uma pessoa muito parecida com o seu ex, com a sua ex. Você vai viver ciclos e padrões repetidos de relacionamento. Porque não trata o que está aqui dentro. Porque se recusa a ver o que você precisa ver para se libertar. Então, se eu tivesse que esquecer alguém hoje de um relacionamento importante do passado, eu seguiria por essas trilhas. E eu não posso te indicar uma coisa que eu não faria. Repito, se precisar, assista esse vídeo novamente. Coloque aqui nos comentários o que você está vivendo. Quer compartilhar? Quer falar do que você está enfrentando? Pelos comentários a gente pode também de alguma forma contribuir com a sua história de vida, tá bom? E o meu desejo é que em 2, 3, 4 meses no máximo,
isso que você está vivendo hoje, esse medo, essa angústia, essa insegurança de ainda estar preso ao passado, esteja completamente fraco dentro de você. Você consiga realmente seguir sua vida, porque afinal de contas a vida continua e não tem porquê você ficar preso ou presa ao passado.